Quando nós falamos da eleição de 2022, parece um cenário muito distante. Mas se a gente parar para pensar, nós estamos a 3 semestres do pleito. Aí a gente já tem a impressão de estarmos atrasados, não é mesmo? Afinal, o que vai ser de 2022? Afinal, o que nos espera? Como vai ser 2022? Eu sou Ana Silveira e este é o canal Políticos Humanizados. A gente não é a mãe de Ná, mas estamos aqui para trazer um pouquinho de como vai ser esse cenário no ano que vem. O que vocês estão achando desses últimos fatos, hein? A maré parecia mansa até acontecer o quê? O Lula ficar elegível. E depois disso o circo começou a pegar fogo. Bolsonaro começou a dizer que para ele era bom o Lula estar na disputa, naquele melhor estilo. Pode vir que meus 30% estão garantidos e eu não tenho medo. Já o Lula declarando que o PT vai sim polarizar, porque só polariza quem disputa o título. Enquanto isso, ó, o Centrão, ó, se mexe no melhor estilo. Acho melhor vocês andarem miudinhos, senão vão comer nas nossas mãos. Ou nós vamos ser a terceira via e vamos começar a mexer os aguapés. A polarização já está na boca do povo, mas será mesmo que o brasileiro gosta de uma disputa direita, esquerda e vice-versa? Coloca aqui nos comentários se você acha que o brasileiro gosta sim dessa disputa. Que em 2022 vai ter polarização, disso a gente não tem dúvida. Mas a dúvida é, será que a polarização de 2018 vai se repetir em 2022? Eu acredito que não. Então vamos fazer um levantamento. Em 2018 nós vivíamos um modelo antipolítica, os outsiders, uma disruptura ao modelo tradicional que lá se encontrava. Em contraponto a isso, o Lula, mesmo inelegível, colocou o seu candidato que foi para o segundo turno, e se não fosse a facada do Bolsonaro, talvez seria outra história, mas isso não vem ao caso, porque o que vem ao caso são os fatos, e o que de fato aconteceu é que o Bolsonaro, dentro deste cenário, ganhou a eleição. Governo vai, governo vem, chegamos em 2020 e, como você pôde ver na última eleição, aquele modelo de 2018 não colou. Os políticos que usaram o antipolítico, que usaram aquele modo agressivo em 2020, acabaram perdendo a eleição. O que aconteceu? Nós estávamos em meio à pandemia, com uma crise econômica, uma crise na saúde, e o que acontece quando a gente está na crise? A pessoa fica na defensiva. E o que uma pessoa na defensiva, como que uma pessoa na defensiva que preza por segurança vota? Ela vota num candidato mais velho, que ela já conhece, que ela já sabe como atua, ou ela vota em algo inovador, que está mostrando que vai mudar tudo quando entrar lá, que está mostrando uma novidade, que está mostrando uma disruptura? Ela vota no que ela já conhece, ela vota no mais antigo, ela vota no que traz segurança naquele momento. 2020 foi o ano que eu chamei de ano harmônico, né? Que não prevaleceu os extremos, mas sim uma questão mais de centro, mais o paz e amor, mais a pessoa pacífica que trouxe soluções para a crise, pessoas que transmitiam confiança, pessoas que já eram de conhecimento do eleitor. Foi esse tipo de candidato que prevaleceu no país. Foram os candidatos que transformaram a questão racional em emocional. Deixa eu te explicar melhor. Eu sempre digo que o eleitor brasileiro, ele faz o quê? Ele vota com a emoção e justifica com a razão. O eleitor brasileiro, ele é coração puro. Toda a sua história, ele votou pela emoção. Tanto que de tempo em tempo a gente cria os salvadores da pátria. Então o que essas pessoas que se deram bem em 2020 fizeram? Elas pegaram a crise econômica, a crise na saúde, demonstraram o que elas iam fazer, mas de uma forma que tocasse o coração do eleitor. Foi isso que aconteceu em 2020. Então a gente já sabe o que aconteceu em 2018, a gente já sabe o que aconteceu em 2020. O que nos espera em 2022? Bom, tanto eu como você já sabemos que ambos os candidatos da polarização, tanto Lula quanto Bolsonaro, sabem lidar muito bem com a questão da comunicação, com a questão da emoção, e se comunicam muito bem com os 30% deles. Os 30% a gente chama que já são os eleitorados fixos deles, que jogam eles para o segundo turno. Então eles ficam disputando o restante do eleitorado que sobra, que são os indecisos, que também são disputados pelos outros. Ciro, Luciano Huck, Moro, Dória, ou sei lá mais quem vai aparecer, porque o jogo está recém começando. Só que aqui tem uma questão interessante quando se fala de polarização. Por quê?
Porque agora tanto Lula quanto Bolsonaro já não são mais novidade. E aqui nós precisamos entender um negócio. Que ambos os candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles precisam entender o momento. Vamos supor, não adianta o Bolsonaro vir com um discurso antipolítico, a mesma narrativa de 2018, porque a gente não está neste mesmo contexto, as pessoas não acreditam mais neste antipolítico. Já o Lula é a mesma coisa, não adianta ele vir com uma extrema esquerda, porque o momento também não é esse. E o que acontece aqui com essa polarização? Ambos os dois têm uma rejeição muito forte. E é aí que a terceira via pode crescer ou não nessa eleição. Tudo vai depender se o candidato de terceira via vai apresentar um bom projeto para sair da crise, se ele vai tocar no emocional das pessoas, se ele é uma pessoa que transmite confiança. Tudo vai depender da imagem dessa terceira via para ver se ele vai potencializar ou não na eleição. Se ele não potencializar, nós vamos brigar entre os extremos. E aí o que vai acontecer? No primeiro turno, normalmente é o seguinte: o eleitor vota em quem ele quer ver presidente. Já no segundo turno, muitas vezes ele vota em quem ele não quer ver presidente. Ou seja, eu vou votar no oposto para não ver aquele presidente. Então é isso que nós precisamos cuidar. Se a terceira via for forte, com pouca rejeição, tem chance de ela se destacar e ir para o segundo turno e um dos lados polarizados não. Já se essa terceira via não for tão forte assim, se os votos todos se dividirem, se tiver muitos candidatos, fortalece a polarização e nós vamos ter novamente uma briga entre direita e esquerda, ou extrema direita e extrema esquerda lá no segundo turno. Então agora o que a gente precisa ficar atento neste momento, que é onde os candidatos começam a criar reputação, que é onde eles criam a mensagem-alvo, que é aquela mensagem que eles querem ser reconhecidos, que é aquelas mensagens que eles vão levar até o fim da campanha, que é aquela mensagem que vai ser a mais forte de toda a narrativa deles. Com base nisso, a gente já consegue ver para que lado eles vão pender. E aí a gente já consegue analisar o jogo como começa a andar. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, coloque a sua opinião aqui nos comentários e que comecem os jogos, porque é recém tá no começo e tem muita água para rolar. Fique de olho nas dicas, sangue nos olhos e até a vitória!